Asmar e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Potencial de Mercado de Tecnologias, proposição de um processo para o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de São João del Rei, trabalho que desenvolvi ao longo do meu mestrado. Bem, como contextualização do trabalho, tem-se o processo de transferência de tecnologia. E a inovação por esse processo é importante tanto para o contexto das empresas, pelo ganho de competitividade que se tem ao adquirir uma nova tecnologia, mas também é importante para a universidade, que com os recursos dessa transferência consegue fomentar novas pesquisas. Trata-se de um processo com uma série de etapas e pela sua importância e pela dificuldade de conectar esses ambientes tão divergentes em termos de cultura e atuação, surgiram algumas instituições intermediárias para ajudar a catalisar esse processo. No contexto brasileiro, essas instituições foram os núcleos de inovação tecnológica, que surgiram principalmente, foram institucionalizados a partir de 2004 pela Lei de Inovação, e eles, além de gerir a política de inovação das universidades, esses núcleos têm como papel fundamental a gestão do processo de propriedade intelectual, de proteção dessa propriedade intelectual gerada na universidade, mas também ajudar a gerir esse processo de transferência de tecnologia. E dentro desse processo, uma das etapas que tem sido consideradas fundamentais para o sucesso de comercialização de uma tecnologia é a etapa do processo de avaliação do potencial de mercado dessa tecnologia. Ou seja, será que essas tecnologias desenvolvidas na universidade realmente têm uma aplicação de mercado, têm um potencial de ir para o mercado e ser absorvido por uma empresa? Então, fazer essa avaliação desse portfólio de tecnologias das universidades se torna importante, e os núcleos de inovação tecnológica hoje têm carência desse processo gerencial e de como fazer isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, foi pensando nesse contexto que o objetivo do trabalho de mestrado foi a concepção de uma proposta desse processo de avaliação do potencial de mercado de tecnologias adequado aí ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de São João del Rei, o NETEC. E a partir desse objetivo geral, foram descritos aí alguns objetivos específicos. Primeiro, fazer uma revisão teórica dessa temática que é pouco trabalhada ainda, principalmente no contexto nacional. Além disso, entender e caracterizar o NETEC, então como ele foi a instituição de aplicação desse processo, é muito importante entender suas rotinas para que se aplique da melhor maneira, e a partir desses dois pontos aí fazer a proposição e de fato a validação desse processo de avaliação do potencial de mercado de tecnologias para o NETEC. Falando um pouquinho do NETEC, o Núcleo de Inovação foi instituído formalmente em 2016 como NIT da UFSJ, e além da gestão da política de inovação da instituição, ele tem como principal função aí e predominância dois processos, um voltado para a proteção da tecnologia e o outro voltado para a transferência. Então esses são os dois processos mais consolidados aí dentro da instituição. Como metodologia, o primeiro passo foi fazer uma revisão sistemática da literatura. Então, conforme foi descrito aí no objetivo específico, era uma literatura que ainda precisava de um aprofundamento, de um entendimento, de esclarecer alguns pontos. Então, o principal objetivo dessa revisão foi caracterizar as áreas temáticas desse tema mais global de avaliação de tecnologias, entender um pouco mais as palavras-chave, selecionar os principais textos. Então, para isso, foram utilizadas ferramentas de análise bibliométricas. Além dessa revisão sistemática, foi feito também alguns passos metodológicos relacionados à pesquisação. Então, de maneira geral, o processo metodológico foi uma revisão da literatura, e essa revisão desdobrou tanto uma coleta de dados inicial no NIT, para entender um pouco mais os seus processos aí, e os conceitos que são trabalhados dentro da instituição. Além disso, desdobrou-se também uma proposição inicial desse processo de avaliação baseado exclusivamente na literatura. Depois, juntando a realidade do NIT com o processo da literatura, foi feita uma primeira proposta já adaptada ao contexto do NIT, e essa proposta então começou a entrar num ciclo ali de validação, e eram verificados com a equipe se o modelo estava ok, estava de acordo com a realidade. Enquanto esse modelo não tivesse ok, foram feitos ajustes ali
dentro do modelo, e a partir do momento que entendeu-se que era um modelo satisfatório para uma primeira aplicação, esse modelo foi finalizado e as considerações foram feitas em relação ao trabalho. Então, falando um pouquinho de referencial teórico, então pegando um pouco daquela figura em que uma tecnologia ela sai da universidade e vai para o mercado dentro desse processo de transferência, e esse processo é, na maioria das vezes, gerido pelo NIT no contexto brasileiro e no contexto das universidades, e a gente destaca aí que foi trabalhado principalmente esse processo de avaliação do potencial de tecnologia, que é uma das etapas que devem ser consideradas dentro do processo de transferência. Então, dentro desse processo, o referencial buscou principalmente entender o que de fato é essa avaliação de tecnologia, quais eram as principais correntes aí que trabalhavam esse tópico, onde que essas correntes temáticas se apoiavam, e para que a gente conseguisse tangibilizar isso, foram explorados alguns pontos interessantes. O primeiro é a relação desse processo de avaliação de tecnologia com os processos de prospecção tecnológica. Então a gente percebeu que a literatura tratava isso com algumas semelhanças e alguns pontos de divergência também. Foram analisados também outros modelos de avaliação, então aquilo que já tinha na literatura de modelos práticos e modelos de processo aí sendo utilizados. Além disso, trabalhou-se um pouco mais os critérios de avaliação. Então, dentro desses modelos, quais eram os principais critérios avaliados em relação à tecnologia? Então, foi feito um trabalho também de entender esses critérios e, além disso, trabalhar os métodos que eram utilizados ao longo desse processo de avaliação, os métodos de suporte para dar um apoio e robustez a esse processo de avaliação. Bem, então uma definição do que é uma avaliação de tecnologia, então na literatura a gente encontrou que é o processo sistemático para produzir julgamentos sobre características de tecnologias emergentes, seus caminhos de desenvolvimento, aplicação e potenciais impactos positivos ou negativos no futuro. Então, de maneira geral, é basicamente esse processo de coleta de informação, síntese e uso dessa informação para tomar decisão acerca de uma tecnologia. Mas esse conceito ele foi um conceito mais amplo, mas percebeu-se algumas frentes de trabalho em relação a esses conceitos. Então é o que a gente traz nesse quadro, que a avaliação de tecnologias é encontrada na literatura com essas palavras-chave principalmente, que é o Technology Assessment, Forecasting e Foresight. Então, o Technology Assessment ele tem o objetivo principal de avaliar o impacto da inserção dessas novas tecnologias na sociedade. Então, por esse motivo, ele foi usado muito pelo governo. Então, na literatura, a gente percebeu muito isso. Era uma linha que era muito utilizada pelo governo, principalmente para definir políticas públicas e mapear esse impacto de novas tecnologias no contexto geral da sociedade. Já o Technology Forecasting são previsões feitas utilizando ferramentas de análise, principalmente com um grande número de dados em relação a uma área tecnológica, por exemplo, número de patentes, em que são criadas hipóteses que são validadas ou não a partir desses dados. Então, uso principalmente uma visão mais quantitativa. E já o Technology Foresight é uma avaliação de tendência no contexto de ciência e tecnologia, mas você olha para o futuro para identificar áreas estratégicas ou surgimento de tecnologias capazes de impactar e beneficiar a economia e a sociedade. Então você olha para o futuro com uma visão muito mais aberta e tenta trazer possíveis trajetórias de desenvolvimento. Então esses modelos de processos de prospecção tecnológica têm algumas semelhanças em relação ao processo de avaliação de tecnologias que iria se desenvolver para o contexto do NIT, para o contexto das universidades. Então, uma das principais semelhanças são as macroetapas do processo, ou seja, dentro dos processos de prospecção existe aí uma série de passos e de etapas de coleta de informações, análise e síntese de informações que podem ser utilizados também para o processo de avaliação de tecnologia no contexto dos NITs. Então, baseado no modelo de Vorus aí, tem-se algumas etapas principais que foram utilizadas no trabalho. Primeiro, a etapa de análise, que se faz uma primeira análise das informações coletadas ali, numa perspectiva muito mais de ordenação e descrição dessas informações. A segunda grande etapa é uma etapa de interpretação,
é que se faz uma análise mais aprofundada, um juízo de valor, avaliando as implicações daquelas informações para o estudo que está sendo feito. E por fim, uma etapa mais de prospecção, que é uma etapa de olhar para o futuro, mapear, examinar e criar algumas possibilidades ali a partir das informações que foram coletadas. Então esses 3 passos aí foram passos que foram utilizados como guia no processo proposto. Além disso, uma grande contribuição dessa área de processos prospectivos foi a utilização de métodos classificados em termos de sua natureza, se era qualitativo, quantitativo, algumas características, se eram métodos mais baseados em evidências, baseados em expertise ou em criatividade, interação, e também em relação ao objetivo desses métodos, eram métodos mais de exploração, eram métodos de análise, de antecipação. Então, uma série de métodos foram retirados dessa literatura e utilizados para dar suporte ao processo que estava sendo desenvolvido. Porém, apesar dessas semelhanças entre o processo de avaliação que queria se desenvolver e os processos de prospecção, eles tinham algumas divergências fundamentais que fizeram com que o trabalho precisasse ser complementado em termos de referencial teórico. Então, os principais pontos divergentes foram esses processos, eles tinham aplicação predominantemente em áreas tecnológicas e não necessariamente uma patente ou uma tecnologia específica. Então esse era um ponto de divergência em relação ao que se estava querendo propor. Então eles normalmente abordavam grandes áreas tecnológicas e não uma patente ou uma unidade em si de tecnologia. Esses métodos eram utilizados principalmente por governos e empresas. Então, apesar da universidade sempre estar participando desses grandes estudos prospectivos, ela nunca é protagonista desses estudos. Então foi uma coisa que foi percebida também a partir da análise da literatura. E considerando o contexto dos NITs, a universidade seria predominante nesse processo. E por fim, o escopo desses estudos, eles não tinham objetivos específicos voltados ao suporte à transferência de tecnologia e à criação de spin-offs. Então, por esses pontos divergentes aí, foi necessário buscar alguma complementação teórica para que se adequasse esse processo de avaliação ao contexto dos NITs. Então, foi a partir disso que foram avaliados 9 modelos presentes na literatura com essas características mais próximas às características de um processo para o NIT. Então, dentro desses modelos foram feitos um mapeamento dos principais critérios utilizados ali para avaliar a tecnologia e a partir dessa síntese da avaliação desses 9 modelos conseguiu-se extrair alguns parâmetros de análise do processo de avaliação de tecnologias, que são parâmetros que foram percebidos dentro desse modelo e que ajudaram fundamentalmente na proposição do processo de avaliação do potencial de tecnologias. Então, o primeiro desses parâmetros é a forma de coleta de dados, que pode ser de uma forma mais interativa, a partir de coleta de dados primários, entrevistas, contatos realmente com as pessoas diretamente envolvidas com aquela área, com aquela tecnologia, ou pode ser uma coleta de dados mais restrita, a partir de dados secundários. Então, existiam modelos aí que iam variando entre esses tipos de coletas de dados aí. Um outro ponto também que é um parâmetro fundamental dos modelos aí de análise é relacionado à profundidade de análise desejada. Então, a partir do escopo do estudo, do tempo, dos recursos, os critérios podem ser desdobrados aí a partir dos pilares técnicos e de mercado. E talvez o ponto fundamental é que, apesar desses modelos de várias similaridades, foi possível perceber que eles apresentavam alguns objetivos específicos ao avaliar o potencial de mercado de uma tecnologia. Então foram encontrados 4 objetivos principais. Então, primeiro, catalisar realmente o processo de transferência de tecnologia, ou seja, eu avalio o potencial de mercado de uma tecnologia para que essas informações me ajudem a fazer um processo menos penoso de transferência. Um segundo objetivo que foi encontrado também é que se avalie a tecnologia e o potencial de mercado dela para que você utilize essas informações no seu processo de valoração, ou seja, nas contrapartidas que a universidade e o pesquisador vão ganhar ao licenciar essa tecnologia. Um outro objetivo que foi encontrado é o direcionamento dessa tecnologia em relação à transferência dela para uma empresa consolidada ou para uma spin-off acadêmica.
Então, foi um objetivo também, você avalia essa tecnologia para dar esse direcionamento e por fim, se você avalia uma tecnologia para tomar uma decisão em relação à sua proteção ou não. Então, esses foram os principais objetivos encontrados aí. Então, a partir desses parâmetros e avaliação desses critérios, criou-se um embasamento teórico relevante para poder fazer a proposição de um processo de avaliação. Então, o primeiro ponto dos resultados foi a consolidação de um processo genérico de avaliação de tecnologias. Então, esse processo foi estruturado na parte superior a partir da visão dos processos prospectivos, daquelas macroetapas que já foram comentadas, e essas macroetapas foram desdobradas aí em outras etapas que foram extraídas principalmente dos critérios avaliados daqueles modelos e dos parâmetros que foram definidos também a partir da análise da literatura. Na parte inferior aí são descritos alguns métodos de suporte, considerando aquelas características já descritas desses métodos e como que elas se relacionam em cada uma dessas etapas do processo. Então vamos passar rapidinho por cada uma das etapas para poder detalhar um pouquinho mais. As primeiras duas etapas, a primeira de preparação, é quando você vai definir aqueles aspectos e aqueles parâmetros em relação ao estudo que você está desenvolvendo. Ou seja, vai definir quais serão as fontes de informação, qual nível de profundidade você vai dar no estudo, quais são os métodos de análise de dados e como você vai analisar e vai coletar esses dados a partir das fontes que você definiu. Etapa de entrada, que fundamentalmente vai acontecer a maior parte da coleta de dados ali. Então você vai, a partir desses parâmetros que você definiu, iniciar a sua coleta de dados. Bem, a partir das informações coletadas, vai-se para a etapa de análise, em que vai se buscar um primeiro entendimento em relação aos dados que foram coletados. Então trata-se ainda de uma etapa descritiva, então que você vai traduzir as informações que você coletou, principalmente por uma linguagem não técnica, para gerar um primeiro entendimento em relação à tecnologia. A descrição vai se relacionar em termos de aspectos relacionados à propriedade intelectual, aspectos técnicos do campo tecnológico, relacionados ao inventor também. Então, a principal entrega é um relatório sintetizando e descrevendo todas essas informações. A partir dessa descrição, entra numa parte de interpretação, na etapa de interpretação, e que agora você vai começar a avaliar e qualificar um pouco mais essa tecnologia em relação aos critérios. E aí esses critérios vão indicar ou não o sucesso dessa tecnologia de ir para o mercado e de ser comercializada. Então, os principais critérios aí que você vai começar a olhar com mais profundidade, com uma análise crítica, são os critérios de negócio, são os critérios técnicos da tecnologia, de fato aprofundar no seu mercado, entender um pouco mais sua maturidade, quais são os aspectos que ainda precisam ser desenvolvidos, se tem algum aspecto legal que é crítico no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a principal entrega dessa fase é que você construa um dossiê dessa tecnologia, com todas essas informações, todas essas análises feitas aí, indicando o potencial ou não. A partir desse grande dossiê, é importante extrair um sumário executivo, ou seja, um local que você vai sintetizar em uma ou duas páginas as principais informações sobre essa tecnologia, principalmente para trabalhar os aspectos de marketing, de divulgação dessa tecnologia. Além disso, é importante também criar um formulário de avaliação com todos esses critérios e critérios mais semi-quantitativos, ou seja, que você vai utilizar essas informações que foram pesquisadas, que foram analisadas, para avaliar numericamente essa tecnologia. Porque a partir dessa análise mais quantitativa, você consegue criar ferramentas gerenciais que vão facilitar aí a tomada de decisão em relação à gestão do portfólio da universidade. Então, passando por essa fase de análise, a gente tem um filtro um filtro de potencial. Por que a gente tem esse filtro? Porque nem todas as tecnologias elas passam para a fase de criação de alternativas futuras. Então tem algumas tecnologias, por exemplo, que têm maturidade muito baixa ou que não demonstram nenhum potencial para o mercado. Não é relevante fazer essas análises mais aprofundadas, principalmente análises econômicas. Então o principal objetivo do filtro é otimizar recursos
e realmente fazer e aprofundar o estudo da tecnologia naquelas tecnologias que já demonstraram um potencial ali inicial em relação aos critérios que foram analisados. E aí a principal entrega desse fluxo aí, se passar pelo aspecto de criação de alternativas futuras, é um complemento do dossiê que já foi feito com esses novos aspectos, então aspectos de possíveis parcerias, um plano financeiro, um plano de implementação e também um mapa de desenvolvimento da tecnologia, que vão ser traçados quais são os principais passos e quais são os principais avanços aí que essa tecnologia deve ser trabalhada para chegar até o mercado. Bem, a partir desse modelo genérico que foi criado do processo de avaliação, foi feito um mapeamento dos processos do NETEC, principalmente do setor de inovação e propriedade intelectual, para que esse modelo genérico proposto fosse adaptado ao contexto do núcleo especificadamente. Bem, ao longo do mapeamento dos processos do SAPE, percebeu-se que existiam dois processos principais e consolidados. Um voltado para a proteção da propriedade intelectual e um outro processo também que já estava consolidado no núcleo é o processo de transferência de tecnologia. Então, quando uma empresa demonstra interesse ou o pesquisador já vem conversando com a empresa e essa conversa gera um interesse de licenciamento, dá-se entrada a esse novo processo. Então, esses dois processos foram mapeados aí em termos de quais são as etapas, quais eram as decisões a serem tomadas em relação a esse processo, quais eram os critérios considerados para essa tomada de decisão, quem eram os principais envolvidos, quais eram os principais métodos utilizados, as fontes de informação, e todo esse processo foi mapeado e percebeu-se que eram necessários a criação de um processo de avaliação de tecnologia, tanto para um processo de proteção de propriedade intelectual, quanto para um processo de transferência de tecnologia, e que esses processos deveriam ser independentes, porque aqueles parâmetros de objetivo, de forma de coleta de dados e de profundidade eram muito diferentes para esses dois processos. Então, dentro do processo de proteção, o principal objetivo era a decisão de proteger ou não a tecnologia que havia sido comunicada ao núcleo e também gerar informações para decidir se essa tecnologia tem um maior potencial de ser transferida para uma empresa consolidada ou para a criação de uma spin-off acadêmica. Nesse caso, a coleta de dados é principalmente a partir de dados secundários e dados com o próprio pesquisador. Isso porque o tempo de resposta que o núcleo tem que dar ao pesquisador que comunica a invenção é muito curto. Então não dava para se aprofundar muito em aspectos de coleta de dados primários, por exemplo, de agenda de entrevistas e aspectos nesse sentido. E em termos de profundidade, os principais tópicos e pilares aí que foram avaliados é o pilar de mercado, de propriedade intelectual e de maturidade da tecnologia. Então, o processo consolidado tem a visão muito similar ao processo basilar desenvolvido, apenas com essa síntese. Então, a partir desse processo, se já se tem um interesse da empresa em licenciar, ela já vai para o processo de transferência de tecnologia, em que outra avaliação vai ser feita, complementar a avaliação realizada para o processo de proteção da propriedade intelectual. E para esse processo, o principal objetivo é dar suporte à negociação da tecnologia e definição das contrapartidas a serem oferecidas à universidade. A coleta de dados, por esse motivo, ela tem que ser um processo mais interativo de coleta, então conversando também com o desenvolvedor, aprofundando os aspectos mais técnicos e também com especialistas de mercado. E em termos de profundidade, a priorização dos fatores vem no plano de implementação, ou seja, como que essa tecnologia, o que vai precisar ser desenvolvido ainda e como que essa tecnologia vai se enquadrar no contexto da empresa que está licenciando, e em relação ao seu plano financeiro também, porque é um aspecto muito considerado em termos de contrapartida a ser oferecido para a universidade. Então, esse é um processo voltado para a transferência de tecnologia. Percebe-se que ele não tem a etapa de descrição inicial da tecnologia, porque essa etapa de descrição já foi feita anteriormente no outro processo de proteção, então não precisa fazer de novo. A análise dos critérios é mais resumida, porque também já foi feita no aspecto anterior, mas aprofunda-se principalmente nos critérios técnicos
e de mercado, mas principalmente no plano de implementação e no plano financeiro da etapa de prospecção, porque são parâmetros fundamentais para a definição da contrapartida. Ações do estudo, em termos teóricos, percebe que teve um grande avanço, principalmente numa literatura que não estava sendo muito trabalhada no contexto nacional. Um ponto muito importante também foram a definição desses parâmetros qualificadores do processo de avaliação, então que permite que aquele modelo basilar seja adaptado em diferentes contextos. Em termos práticos, percebeu-se o que esse processo, a consolidação de um processo de avaliação, ele é muito importante para dar mais competitividade e protagonismo ao NIT, ou seja, com um processo gerencial ele consegue ter muito mais autonomia em termos das informações e consegue trabalhar muito mais os dados que ele tem ali, coleta, e consegue tomar ações muito mais corretas em relação à sua atuação e por isso gera mais competitividade e protagonismo. E o estabelecimento desse processo de avaliação pode dar suporte à criação de outros processos, como de marketing tecnológico ou de mapeamento interno de projetos de pesquisa, por exemplo, e de avaliação de potenciais também desses projetos de pesquisa. As referências completas desse trabalho estão disponíveis na dissertação.